no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 14. Êxodo 12, de 1 a 14. Está escrito: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porque quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Meus amados, o tema que eu gostaria de tratar nesta noite é morte ou libertação. Morte ou libertação. Deus havia dito a Abraão, o tronco da nação de Israel, que a sua descendência seria numerosa, mas seria escrava em terra estrangeira. E essa escravidão durou 400 anos. Uma escravidão amarga e difícil. O povo israelita se multiplicou no Egito, a ponto de preocupar o faraó da época, que tentou conter o crescimento do povo. E o primeiro expediente que ele tomou foi dar uma ordem às líderes das parteiras hebreias para fiscalizarem o fato de que, se nascesse um bebê do sexo masculino, ele deveria morrer. E aqui encontramos um exemplo de desobediência civil. As parteiras não obedeceram a um mandato do faraó do Egito, por entenderem que, se obedecesse a uma ordem de uma autoridade humana, estariam desobedecendo a ordem da autoridade divina. E Deus elogiou as parteiras por essa atitude. Descoberto o plano, o faraó partiu para uma outra alternativa. Agora não ordena
parteiras hebreias, agora ordena aos próprios egípcios para fiscalizarem, no sentido de que, nascendo um bebê do sexo masculino, deveria ser lançado no Nilo, infestado de crocodilos, sentenciando-os à morte. E mesmo assim o povo de Deus continuou crescendo e fortalecendo. Então diz a Bíblia que, debaixo do rigor, do trabalho forçado e do chicote, o povo clama a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, que Deus viu a aflição do povo, e que Deus agiu para libertar o povo. Então, Deus convoca Moisés, já com 80 anos, com a pele tostada pelo sol, com as mãos calejadas de tanger um cajado de pastor, vivendo 40 anos da sua vida, talvez com seus sonhos já mortos no coração, no que concerne a ser o instrumento da libertação do seu povo. E Deus o chama de uma maneira tão extraordinária e o ordena ir ao Egito, com uma ordem expressa a Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó, entretanto, endureceu o seu coração. E então, tudo isso fazia parte de um plano maior de Deus, conforme o verso 12, que nós lemos, quando está escrito: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Se Faraó tivesse concedido já de pronto a saída do povo israelita, a história poderia pensar que era uma concessão dos deuses egípcios ao Deus de Israel. O Egito era um território de muitos deuses. Havia no panteão egípcio, segundo alguns estudiosos, mais de 82 divindades diferentes. E então Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó já tem o coração endurecido. E Deus então está dizendo para ele: então fica como você está. E tudo isso tem um propósito, para que as divindades do Egito fossem desbancadas, e Deus exercesse juízo sobre esses deuses, que deuses não são. E então Deus envia as 10 pragas. Cada uma dessas pragas era uma série de divindades que eram desbancadas do panteão egípcio. A água é transformada em sangue, a primeira praga. Depois vem a praga das rãs. Depois a praga dos piolhos. Depois as moscas. Depois a peste dos animais. Depois vem as úlceras. Depois a chuva de pedra. Depois os gafanhotos. Depois as trevas. E agora se prepara para a última praga. Era o golpe fatal. Então Deus ordena que o seu povo pudesse se preparar para a noite da saída. Agora Faraó não poderia mais resistir, e Deus sentencia de morte todos os primogênitos do Egito, quer de homens, quer de animais. E ao mesmo tempo, Deus providencia uma forma de proteger os primogênitos de Israel. Não que os israelitas fossem melhores do que os egípcios, não que os israelitas não merecessem morrer como morreram os egípcios, não porque os israelitas tinham créditos diante de Deus para poupá-los da sentença da morte. Não se trata disso. Quando o anjo, chamado aqui da destruição, passa por toda a terra do Egito, ele aplicaria o juízo da morte em todas as casas, sem exceção. Porém, Deus estabelece que nas casas dos israelitas houvesse um sinal, que haveria de distingui-los dos egípcios, que era o sangue aplicado no batente das portas. E diz a Bíblia que quando o anjo da destruição passasse, aplicando a morte em todas as casas, sem exceção,
olhando para o sangue aplicado no batente das portas, passava por cima. Aí ali não aplicava o juízo. Mas por que não aplicaria ali o juízo? Porque ali o juízo já havia sido aplicado. Ali um inocente já havia morrido para que os culpados não morressem. E desta maneira Deus nos ensina a gloriosa verdade da substituição. Você e eu estamos aqui nesta noite, pela graça, perdoados por Deus, porque um inocente morreu em nosso lugar. Então a morte já não mais nos atinge, a condenação já não mais chega a nós, porque um inocente morreu em nosso lugar. E então em nós, Deus já aplicou o juízo, não em nós, mas no seu próprio Filho, e estamos aqui hoje libertos, salvos pela graça, para adorarmos ao Deus vivo. Era um novo começo para o povo de Deus, começo de uma nova vida, o fim da escravidão, e então haveria de ter ali um projeto redentor para cada família. E eu chamo a sua atenção, que a redenção da família está no centro do projeto de Deus. O projeto de Deus é este: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E então eu gostaria de mostrar no texto aqui, esse projeto de que a família está no centro do projeto salvador de Deus. Primeiro olhando o verso 3, a família unida. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus tem provisão salvadora para cada família. Não importa como é a sua família, quais são as características da sua família, quão complexa ou complicada é a sua família, quão problemática é a sua família, o projeto de Deus é salvação para a sua família. Veja você, versículo 7, a família devia estar debaixo do sangue, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ou seja, todas as casas que comessem a Páscoa deveriam estar debaixo do sangue. A sua família, a minha família, a nossa família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. É a única proteção que temos. Terceiro, confira comigo o versículo 8. A família não está apenas debaixo do sangue, a família precisa se alimentar do Cordeiro. Verso 8, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Daqui a pouquinho, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, e vamos nos alimentar do Cordeiro de Deus. Ele disse: o meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Nós nos alimentaremos dele, porque ele não apenas morreu por nós, ele é o nosso sustento e o nosso sustentador. Vivemos nele pela fé. Mas em quarto lugar, versículo 14, confira comigo. Esta realidade espiritual deveria ser celebrada nas gerações. Este dia, verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E sabe quantos anos esta festa foi celebrada? Ininterruptamente. 1500 anos. Se nós somos Brasil, temos pouco mais de 500 anos, multiplica por 3 a idade que tem o Brasil de descoberta. Foi o tempo da Páscoa até Jesus chegar e fazer a grande transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. Hoje não celebramos mais Páscoa, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje não se mata mais um cordeiro, hoje não se passa mais sangue nas portas, hoje não se come mais pão sem fermento, hoje não se come mais
ervas amargas, porque tudo isso apontava para a cruz, e Cristo morreu na cruz como nosso Cordeiro Pascal. Mas, amados irmãos, finalmente, notem comigo os versos 26 e 27. Está escrito: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim o fizeram. Irmãos, aqui tem um compromisso, que os pais precisam passar para os seus filhos estas informações. Os filhos vão de perguntar: que festa é essa? Que rito é este? Que ritual é este? O que é que significa? E talvez um dos grandes problemas da igreja protestante, da igreja fruto da reforma, tem sido este, no mundo afora, que em tantos lugares não se teve o zelo devido, o compromisso necessário para se passar o bastão da fé para as futuras gerações. Esse povo assume aqui o compromisso de que nenhuma geração ficaria esquecida desta verdade gloriosa, que a nossa salvação passou pela morte do Cordeiro de Deus, é a cruz. Isso precisamos comunicar aos nossos filhos, aos nossos netos. Mas notem duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, a salvação da família requeria a diligência dos pais. Pensem comigo na seguinte possibilidade: imagine que Deus deu a ordem, nenhuma família vai ficar fora do alcance do sangue. Toda casa onde tem um israelita, onde tem uma família israelita, tem que ficar debaixo do sangue. Senão o primogênito morre. Imagine o pai pensando: mas isso aí Deus falou, mas não deve ser bem assim não. Deus falou, mas eu não acredito. Deus falou, mas isso não deve acontecer nada. E aí deixasse o primogênito dele fora de casa, fora do alcance do sangue. Pensem comigo o esforço que cada pai, que cada mãe teve de trazer o seu primogênito para dentro de casa, porque naquela noite Deus haveria de aplicar juízo em toda a terra. A minha palavra é para você, pai, é para você, mãe: não descanse o seu coração até ver os seus filhos debaixo do sangue protetor do Senhor Jesus Cristo. Não há segurança para eles, a não ser que estejam debaixo do sangue. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: a salvação da família exigia confiança na palavra de Deus. Imagine que um israelita dissesse assim: bom, Deus mandou botar aqui na frente da porta, mas eu não vou botar na frente não, porque já pensou botar sangue na frente da porta? Vai ficar ruim. Eu vou botar lá atrás, para ninguém ver. Deus mandou botar do lado de fora, eu vou botar do lado de dentro. Aqui quem faz sou eu, quem manda a sua casa é minha, eu faço o que eu quiser. Irmãos amados, a salvação de Deus só é alcançada quando nós obedecemos o que Deus manda na sua palavra. Deus não se adequa à nossa vontade, ao nosso querer, ao nosso alvitre. Deus requer que Ele seja obedecido naquilo que Ele estabeleceu para sermos salvos. Requer obediência. Mas agora, vamos ao centro dessa mensagem. Deus salva o seu povo através do Cordeiro substituto. Os israelitas não foram salvos naquela noite porque eram melhores, porque eram mais virtuosos, porque tinham maior mérito, porque eram mais obedientes aos pais do que os filhos egípcios eram obedientes aos pais egípcios, ou porque eram mais religiosos. O que os distinguiu não foram essas características pessoais, sociais, morais, nem mesmo religiosas.
O que trouxe para eles segurança e salvação foi o fato de eles terem crido na palavra de Deus e obedecido às orientações de Deus, para que cada família imolasse um cordeiro, e que o sangue fosse colocado no batente das portas, e que o cordeiro fosse ali comido pela família, assado, com ervas amargas e pão sem fermento. E quando o anjo do Senhor passou, distribuindo destruição na terra do Egito, diz a Bíblia, que vendo o sangue, passava por cima. E esse é o significado da palavra Páscoa em inglês, Passover, passar por cima. Mas por que ele passava por cima? Porque ali, já entendi uma coisa, o juízo já havia sido aplicado. Um cordeiro já tinha sido imolado, o sangue vertido. Um substituto havia morrido no lugar dos israelitas. Então, chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro ponto, precisamos entender que o cordeiro da Páscoa era divinamente apontado. Veja você comigo o verso 2 e 3. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. E esse cordeiro divinamente apontado me leva à pergunta de Isaac. Por que Isaac está subindo o Monte Moriá com seu pai? Tem fogo, tem cutelo, tem lenha. E uma pergunta intriga o menino: papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Passados 2000 anos, de Abraão a João Batista, João Batista está caminhando, olha Jesus, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O eunuco está andando de carro, Filipe apressa para conversar com ele, ele está lendo Isaías 53, e lá pelas tantas ele pergunta: de quem ele está falando, o profeta? Filipe aponta para Jesus, ele é o Cordeiro. Paulo afirmou que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O apóstolo Pedro diz que nós somos resgatados e remidos, não por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas como pelo sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. E João, na ilha de Patmos, aponta para Jesus, porque ele está prostrado aos pés do Senhor Jesus, e diz que ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o Cordeiro. O que eu acho curioso é que esse cordeiro é suficiente para uma única pessoa. Está lá em Gênesis capítulo 22. Aqui em Êxodo 12, esse cordeiro é suficiente para uma família inteira. Em Isaías 53, este cordeiro é suficiente para uma nação inteira. Mas em João 1,29, este cordeiro é suficiente para o mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro? Como é esse cordeiro? Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 5. Este é um cordeiro sem defeito. O cordeiro será sem defeito. E por que esse cordeiro precisava ser sem defeito? Porque ele é um símbolo, porque ele é um emblema, porque ele aponta para outro alguém, porque ele aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. E Jesus é o cordeiro sem defeito. Ele não conheceu o pecado, não havia dolo em sua boca, até seus inimigos precisavam reconhecer que ele era inocente. Judas disse: eu traí sangue inocente. Pilatos o condenou, mas já sabia e estava convicto disso, que ele não era culpado, não havia dolo.
pois é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro de Deus, que tomou o seu lugar, o meu lugar, não tendo ele culpa, não tendo ele pecado. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, sendo ele santo, 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 foi feito maldição por nós, não tendo ele cometido nenhuma transgressão. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e ele, sendo inocente, morreu em meu, em seu, em nosso lugar. Então esse é o Cordeiro sem defeito, é a primeira marca do Cordeiro. Segundo lugar, é o Cordeiro que foi morto. Olha o versículos 6 e 7 comigo. E o guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amados irmãos, entendamos isso. Tem muita gente hoje que quer e pensa assim: eu quero ser salvo, sim, eu quero, mas eu vou ser salvo ao seguir as lições do Sermão do Monte. Eu gosto do Sermão do Monte, que lições maravilhosas, que ensinamentos preciosos, então eu vou cumprir o Sermão do Monte e vou ser salvo. Outros dizem: não, eu quero ser salvo seguindo o exemplo de Jesus, eu quero imitar Jesus, que mestre maravilhoso. Permita-me dizer a você, primeiro, que você não vai conseguir mesmo guardar o Sermão do Monte, a não ser que Jesus converta o seu coração. Segundo, que você não vai conseguir imitar a Jesus, a não ser que você seja transformado por Ele. E terceiro, você não é salvo pelo exemplo de Jesus, nem pelos ensinamentos de Jesus. Não foi propriamente o Cordeiro que o salvou, mas o Cordeiro que foi morto. Somos salvos pela sua morte, porque ele não morreu como um mártir. Diz a Escritura em 1 Coríntios 15:3 que ele morreu pelos nossos pecados. É por isso que a Escritura diz no Apocalipse 5:9 que ele foi morto para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Se ele não tivesse morrido na cruz, não haveria redenção para nós. Terceiro, mas também, entendamos, não foi propriamente a vida do Cordeiro, nem o fato do Cordeiro ter sido morto, que salvou os israelitas. Mas em terceiro lugar, é o sangue aplicado do Cordeiro morto nos batentes das portas. Por favor, leiamos agora, acompanhando a leitura, versículo 7. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 22, está escrito, e 23. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então entendamos isso. Aquele sangue era o sinal de salvação. O anjo passaria, trazendo destruição, e ele entraria em todas as casas. A sentença era matar judeu, desculpe que não tinha palavra judeu ainda, israelita e egípcio. O que estava salvando aqueles primogênitos não era a raça deles, não era a etnia deles, era o sangue. Era o sangue. E então o sinal de salvação não era o fato deles serem ou não israelitas, era o sangue. Ao ver o sangue. Mas notem
que esse sangue é sinal de segurança, e aí vem a que nós conhecemos como a doutrina da substituição. Irmãos, o dia que você entender e se apropriar desta verdade, o que foi a expiação, isso muda tudo da sua vida. Porque na verdade, quando Jesus morre, Ele não morre apenas para possibilitar a nossa salvação, Ele morre para de fato e efetivamente nos salvar. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. O juízo já foi aplicado, a sentença já foi aplicada, de tal maneira que quando você crê no Senhor Jesus, a sua salvação está assegurada, está garantida. Um outro alguém morreu em seu lugar, o seu substituto morreu em seu lugar, você agora não precisa morrer, agora você é declarado justo aos olhos de Deus, você está quisto com a lei de Deus, você está quisto com a justiça de Deus, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, bendito seja o seu nome. Na cruz houve substituição. Mas em quarto lugar, primeiro é o cordeiro sem defeito, segundo é o cordeiro que foi morto, depois é o cordeiro do sangue aplicado, em quarto lugar é o cordeiro sustentador. Olha comigo os versos 8 a 11, por gentileza. Está escrito assim: naquela noite comerão uma carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos ao verso 11: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora notem vocês, eles foram protegidos pelo sangue, mas haveriam de sair às pressas naquela noite. Sandália nos pés, cajado na mão, prontidão para sair, prontidão para viajar, prontidão para partir. E eles precisavam ser o quê? Fortalecidos, alimentados. O cordeiro que morreu é o mesmo cordeiro que nos sustenta. Vivemos dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro alimento para a nossa alma. É Ele quem nos fortalece, é dele que encontramos todo o sustento para a nossa caminhada. O sangue nos livra da morte, o cordeiro nos sustenta na caminhada. É por isso que quando nós participamos dessa mesa, irmãos, nós vamos ser aqui não apenas uma mera lembrança, nós vamos ser sustentados, nós nos alimentamos pela fé do Cordeiro de Deus, do seu corpo, do seu sangue. Não estou afirmando com isso que esse pão se transubstancia, não, continua sendo pão, continua sendo vinho, mas aponta para nós o alimento do céu, aponta para nós o alimento para a alma, aponta para nós a refeição da fé, aponta para nós o nosso sustento. Mas eu concluo dizendo que o cordeiro sem defeito, o cordeiro que foi morto, o cordeiro cujo sangue foi aplicado, o cordeiro que nos alimenta, é o cordeiro que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Esta verdade está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando o Senhor diz para João: não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Nós adoramos aquele que venceu a morte, nós adoramos aquele que matou a morte, que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele está vivo, e Ele está no trono, e Ele intercede por nós, e Ele voltará para nós. Este é o Cordeiro de Deus. Mas aplico, concluindo, com duas verdades gloriosas. Primeiro, conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Dê uma olhadinha no versículo 14, por favor. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Dê uma olhadinha, por favor, no verso 24.
Está escrito: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Dê uma olhadinha nos versos 26 e 27. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos amados, nós não podemos abrir mão desta verdade gloriosa, que os nossos filhos precisam conhecer a história da redenção. E a segunda e última aplicação é que esta festa espiritual precisa ser celebrada com santidade de vida. Peço que você olhe comigo o verso 15. Está escrito assim: 7 dias comereis pães asmos. Dê uma olhadinha no verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. E todos aqui vocês sabem que fermento na Bíblia é um símbolo do pecado, da maldade, da iniquidade. O que Deus está dizendo é que esta festa da salvação precisa ser realizada com santidade de vida. É por isso que Paulo, ao instruir sobre a ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem comer e beber sem esse discernimento, come e bebe juízo para si. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu para que pudéssemos viver. E viver não apenas como salvos, mas viver uma vida de santidade e pureza. Que celebremos hoje não mais a Páscoa, mas celebremos a ceia do Senhor, o banquete da graça. Que Ele nos abençoe. Amém.